E agora, hein? O que a gente faz agora? É melhor acabar o culto logo, né? Que já tá, a pregação está aí. Gente, continuo me chamando Daniel. Tenho o privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês hoje, mas primeiro quero dizer o quanto eu me sinto honrado de participar de todo esse processo, de ver o privilégio, né, de ver a história de um casal desses aqui na nossa comunidade, né, reverberando na nossa. O legado que eles deixaram para nós é inestimável. Muito obrigado, seu Genésio, dona Decila. É um privilégio conhecer vocês, fazer parte dessa história e ser ensinado por vocês, viu? E por que, né, que a gente está falando sobre esses assuntos? Por que a gente está fazendo essas homenagens, né? Vocês devem ter visto aí atrás memorial. Em alguns momentos aí ao longo desses últimos meses vocês tiveram oportunidades de ouvir um pouco da nossa história, né? Mas hoje a gente está dando esse start mais direto de falar da história da nossa igreja, começando do começo, né, da fundação, e honrando pessoas importantes dessa história. E eu creio que aqui é só o começo, né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, memorial. Essa grande essência de todo o nosso ano da IBC. A Bíblia fala várias vezes nessa palavra memorial, né? Memorial pode ser um monumento, pode ser uma obra, pode ser um relato a respeito de memórias, né? Geralmente memórias importantes, valiosas, gloriosas, marcantes. E os personagens bíblicos mesmo, muitas vezes eles deixavam um altar, né? Você que está lendo aí agora o Velho Testamento, de repente começou uma leitura cronológica esse ano, se passou por Êxodo, por Levítico e tudo mais, por Gênesis, né? Com certeza você viu isso. Personagens bíblicos que deixaram um altar, uma inscrição, alguma coisa do tipo, como um memorial de algo que Deus fez na vida deles, para que ficasse registrado para as próximas gerações. Então, o memorial é um lembrete, basicamente, né? Ele serve para a gente recordar coisas maravilhosas, para a gente não se esquecer de aprendizados importantes, para a gente valorizar aquilo que alguém construiu de relevante, para a gente guardar e expor para os outros o que mais importa, de modo que até quem não esteve lá possa absorver, possa entender e receber um ensinamento daquele passado. E para a gente falar um pouco sobre como a Bíblia se conecta com essa ideia, eu queria convidar vocês a abrir no Salmo 78. A gente vai ler aqui rapidinho o verso de 1 a 7, que para mim tem tudo a ver com o memorial, né? Tem tudo a ver com o que Deus tem a nos ensinar por meio da lembrança, do guardar, da memória. Então o Salmo 78, de 1 a 7 diz assim, ó: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Ou seja, Deus ordena: ensine aos seus filhos para que eles contem para os filhos deles, e assim por diante, a cada geração, para que não se perca aquilo que Deus tem para ensinar, e aquilo que Deus já fez na nossa vida. Ele termina assim: então, se isso acontecer, né, se os filhos contarem para os filhos, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Vamos orar. Senhor Deus, eu te dou graças, Pai, pelo privilégio, Senhor, de ouvir uma história tão linda, pelo privilégio de conhecer irmãos da nossa história, Senhor, que esse casal foi só um, que contribuíram, Senhor, para a gente chegar onde a gente está hoje. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor faz na minha vida, o que o Senhor fez na vida de cada um e o Senhor tem para fazer. E te agradeço porque a nossa história, Senhor, nos lembra do teu amor, da tua graça, da tua justiça. Eu te peço que hoje a gente possa sair daqui renovado e pronto, Senhor, para relembrar de tudo que o Senhor já fez e para construir algo, sendo instrumentos da tua obra, Senhor, sendo instrumentos, vasos em tuas mãos. Te peço que o Senhor abençoe essa noite, Senhor, e que cada um possa estar atento
com os corações abertos para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente está falando de memorial, a gente está falando de legado, né? E para começar isso, eu queria começar do começo. Não do começo da IBC, mas dos primeiros cristãos. E o legado que eles nos deixaram, né? E, caso alguém não saiba, né, o pastor Armando, enquanto a gente está aqui, ele está lá na Turquia, né? Viajando, visitando ruínas de cidades de milhares de anos atrás, conhecendo as 7 igrejas do Apocalipse, né, sobre as quais o João escreveu milênios atrás, né, na palavra de Deus. E se você já teve a oportunidade de ir para a Turquia, ou de repente para Israel, para Roma, né, para a Itália, né, para a Grécia, ou qualquer um desses outros países que tem cidades da antiguidade, cidades ali da época de Cristo, você vai saber como é incrível você poder ver na prática a história dos primeiros cristãos. No ano passado, eu e a Gleice, a gente teve a oportunidade de ir para a Itália, né? Conhecemos Roma. E Roma foi um lugar que perseguiu muitos cristãos e que depois foi o berço do aumento, né, do cristianismo, do crescimento do cristianismo para o mundo começou ali. E muitos apóstolos foram assassinados lá, né? Então a gente teve a oportunidade de visitar, por exemplo, o túmulo de São Pedro, né, que eles chamam, túmulo do apóstolo Pedro, e ver lá uma pessoa contando a história, e você na frente daquele lugar, ela falando, olha, Pedro foi perseguido, foi crucificado de cabeça para baixo, nunca desistiu do evangelho, pregou até a morte, e foi enterrado aqui, e as pessoas descobriram, começaram a fazer um altar aqui, de repente, depois de muito tempo, construíram uma igreja em cima, e você vai ouvindo toda essa história, né, contada assim, daquela forma bem linda, bem emocionante, falando sobre a vida de Pedro e o que veio depois dele. E você fica toda arrepiada, assim, você fica, caramba, cara, que coisa incrível que esses caras fizeram, né? Pedro foi só um, cada um dos apóstolos foi assassinado de uma forma diferente. E foram essas pessoas, né, esses apóstolos e os primeiros cristãos, os pais da igreja e tudo mais, que deixaram um legado para nós, que chega até aqui hoje, né? O legado da fé, o legado da perseverança, o legado das primeiras igrejas fundadas no mundo, o legado do evangelismo, da pregação, que foi o que permitiu que a Bíblia e o Evangelho chegassem a nós aqui hoje, nesse país, Brasil, do outro lado do mundo, em 2023, um lugar que eles sequer sonhavam que existia. E a gente pode olhar ainda mais para trás. Nós só conhecemos Jesus porque Ele mesmo decidiu vir ao mundo, Ele mesmo decidiu resistir ao pecado até o fim, resistir a todas as tentações e ao caminho mais fácil, decidiu se entregar numa cruz por mim e por você. E depois dele, os apóstolos poderiam ter desistido, mas eles se mantiveram, pregando o evangelho, mesmo sendo apedrejados, espancados, esfaqueados, empalados, decapitados, queimados e crucificados. Será que a gente teria essa coragem? E aí, todas essas pessoas que fizeram essas coisas impressionantes, que morreram como mártires, pregaram para milhares, implantaram igrejas, enfrentaram impérios, governos, religiosos legalistas, sacerdotes corruptos, filósofos, hereges e tudo mais. Sabe como é que esses caras começaram? Como eu e você, ou talvez pior. Muitas vezes completamente ignorantes da verdade, completamente ignorantes de quem Jesus era, totalmente pecadores. E os trabalhos eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram estudiosos da lei, por aí vai. Cada um tinha a sua atividade. Mas nenhum deles conhecia Jesus. Nenhum deles sabia que aquele cara era o Messias que ia vir, que ia transformar a humanidade. E esses caras completamente comuns, trabalhadores, estudiosos, estavam vivendo suas vidas e tiveram um encontro poderoso com Jesus. E esse encontro mudou a história deles. E graças a essa transformação no coração deles, a nossa história pode ser mudada hoje por causa desse legado que eles deixaram. Porque eles não desistiram de proclamar. Então, quando a gente fala de memorial, a gente está falando da importância da história. E essa história, ela diz muito sobre quem nós somos hoje. Nos ensina muita coisa, né? Enquanto a gente está aqui nessa tenda, além de ver a memória lá de trás, do legado dos apóstolos, dos antigos cristãos, 2000 anos atrás, que parece distante, mas não é, porque tudo que eles fizeram permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Tem um outro legado que é um pouco mais recente.
É o legado de quem construiu essa igreja aqui, que está fazendo quase 64 anos, né? Vai fazer 64 anos em setembro, oficialmente, né? E que antes disso já se reunia com aqueles missionários que vocês viram lá. Aí você me pergunta, Daniel, mas por que é importante eu conhecer a história? Para que serve eu ficar lembrando do passado da IBC? É só por nostalgia? É só para eu ficar achando bonito, porque uma pessoa legal apareceu aqui 30 anos atrás? E daí, né? Eu digo, não, meu irmão. Os historiadores costumam falar, né? Nós conhecemos o passado para que nós possamos entender o presente e construir o futuro. Então a história ela tem uma importância. E essa importância ela está em 3 grandes motivos: legado, aprendizado e honra. O legado é aquilo que permanece. São as consequências, são os frutos daquilo que foi realizado no passado, que até hoje está gerando frutos, está gerando consequências. O aprendizado é o ensino que eu tiro dos acertos e dos erros do passado. É o que eu consigo entender e aprender para fazer diferente ou continuar fazendo a partir do legado que me foi deixado. Então eu olho para os frutos, eu olho também para aquilo que não deu certo e eu aprendo alguma coisa, eu construo uma experiência. E a honra, terceiro ponto, é quando eu olho para esse legado, quando eu aprendo com esse legado, automaticamente eu valorizo aquele que construiu o legado. Eu valorizo aqueles que nos trouxeram onde a gente está hoje, que tornaram possíveis as conquistas que nós temos atualmente. Então eu queria passear com vocês por esses 3 pontos. O nosso legado, o que a gente pode aprender do nosso legado e como a gente pode honrar esse legado. E eu queria começar descobrindo qual é o legado da IBC. Não tem como a gente aprender nem honrar algo que a gente não conhece, que a gente não entende. Para a gente descobrir o legado, só para a gente entender melhor, né? Eu estava conversando com o meu pai esses dias e ele me falou uma frase muito legal. Ele disse assim, filho, o legado é um rastro. Ele é uma trilha. Você está caminhando nela, seguindo para um propósito. Mas alguém abriu essa trilha para você passar. Alguém deixou esse rastro para que você pudesse pisar na trilha aberta. Alguém foi desbravando uma selva para que você pudesse caminhar por dentro dela. Então, quem foi que abriu essa trilha para a gente passar e chegar aqui hoje? O que foi realizado para que a gente pudesse alcançar o presente? No caso da Igreja de Jesus em geral e da IBC também, né, o nosso objetivo, a gente sempre fala, amar a Deus, amar uns aos outros, proclamar Jesus. Nosso objetivo é glorificar a Deus, é proclamar Jesus, é ganhar fortaleza para Jesus. Inclusive, a gente falou muito disso no ano passado, né? Quem é que esteve aqui na campanha Juntos? Legal, muita gente teve. Campanha Juntos já foi um memorial, né? Não sei se vocês sabem. A gente fez essa campanha ano passado com o objetivo de espalhar Jesus para o Fortaleza. E a gente fez ação social, fez evangelismo, fez encontro facilitador, um monte de coisa. E a gente viu o impacto que a gente consegue causar como igreja quando a gente se une para abençoar o próximo. Só que essa campanha, para quem não sabe, ela já tinha acontecido em 2009. Então, 13 anos depois, a gente resgatou isso. A gente olhou para os frutos que deu 13 anos antes e disse, vamos fazer isso novamente porque vale a pena. E também a gente olhou para coisas que não deram tão certo e disse, agora a gente vai melhorar essa parte. Então, essa é a importância desse legado, né? Agora, beleza, a gente fala sobre essa ideia de ganhar fortaleza para Jesus. Você olhando isso aqui hoje, né? Parece até factível, né? Você tendo participado do Juntos, com a gente fazendo coisas imensas, com centenas de pessoas numa praça, num shopping, evangelizando. Parece até que é possível, né? A gente tem uma tenda gigantesca, a gente tem milhares de membros, a gente tem um campus aí cheio de coisas lindas, né? Um privilégio, um lugar para se alimentar, lugar para você andar de bicicleta, caminhar, natureza. Então você pode chamar uma pessoa assim e dizer, não, vamos conhecer lá, IBC é muito legal. Aí parece muito possível, né, aos nossos olhos, ainda que seja bem difícil. Ganhar uma cidade para Jesus. Mas com isso aqui tão grande do jeito que está, a gente pode até tentar imaginar. Agora imagina você sonhar e ganhar uma cidade para Jesus quando a sua igreja tem 100 pessoas. Ou então 80, ou então 50, ou então 10. Você já imaginou você com 10 pessoas dizer, vamos ganhar fortaleza para Jesus?
Cada um tem que falar com 300 mil pessoas. É difícil, né? Mas vocês acham que a IBC começou desse jeito aqui? Com milhares de pessoas reunidas, prontas para sair para a cidade. E imagina se não só tinha poucas pessoas, mas na cidade que elas estavam praticamente nem tem igreja evangélica, nem para pedir ajuda das outras igrejas. E ainda por cima as pessoas não só não estão nem aí para os crentes, como elas até são contra os crentes. Elas acham que são tudo um bando de herege, traidor, bandido. Pois essa igreja aqui que você está pisando hoje, você viu um pouquinho da história dela ali, essa igreja que tem centenas de pessoas, um auditório grande, bonito, ela veio dessa exata realidade. De uma realidade de uma sociedade que não estava nem aí para crente, que praticamente não tinha igreja evangélica, que precisou gente vir de fora para implantar alguma coisa aqui. Começando bem pequenininho. Então eu queria começar a mostrar umas fotos aqui para vocês. A primeira é uma que vocês já viram lá no vídeo, dos 3 missionários, né, que apareceram lá, que foram missionários nos anos 50. E para quem não sabe, os missionários americanos tinham a tendência de brasileirar, portuguesar, né, o nome deles quando eles vinham para cá. Então, Tomé Wilson, Haroldo Rainer e Carlos Roque, né, é como eles ficaram conhecidos aqui. Alguém aqui já tinha ouvido falar deles antes, desse último vídeo? Tem umas 3, 4 pessoas. Bom, eu vou contar para vocês quem são esses caras, certo? O primeiro aqui vocês já ouviram, Carlos Roque. Esse cara foi o fundador da IBC, gente. Infelizmente, nós nem conhecemos, nunca ouvimos falar dele. Esse cara foi o fundador da IBC. Esse cara começou a reunir uma pequena igrejinha, uma pequena congregação lá no centro em 1955. E fundou oficialmente a IBC em 1959. Infelizmente, ele já é falecido, mas o legado que ele deixa... Imagina, se esse cara não tivesse vindo aqui, talvez nada disso aqui existisse. E aí, pode voltar lá para a foto que eu vou mostrar os outros dois. O cara do meio, o Haroldo Rainer, ele é dos 3, eu acho que ele é o mais conhecido. Esse cara aí, ele também frequentou a IBC algumas vezes, ele fundou outras igrejas aqui no Ceará, em outros estados também. Ele teve uma contribuição muito importante. Ele pregou para um cara chamado Mauro Clark. Alguém aqui sabe quem é o Mauro Clark? Já ouviu falar? Menos gente ainda, né? Mais ou menos o mesmo número de pessoas. 4 pessoas. Gente, antes do pastor Armando chegar, vocês sabiam que a IBC estava há 4 anos sem pastor? Mais ou menos 3 ou 4 anos, que o último pastor tinha saído da igreja. E aí o Mauro Clark foi um cara que chegou aqui, se converteu, um jovem, que tinha o seu trabalho, que tinha os seus afazeres, e ele decidiu que ele ia ajudar, ele ia cuidar da IBC. Uma igreja bem pequenininha, de maioria jovem, com poucas pessoas com uma instrução maior na palavra, né? Muitos recém-convertidos, alguns casais mais velhos. E esse cara resolveu que ele ia estudar a palavra, ele ia pregar e ele ia cuidar da IBC. E esse cara cuidou da IBC por mais de 3 anos, até que o pastor Armando chegasse para assumir. E quem pregou para ele foi o Haroldo Rainer, esse outro missionário. E o terceiro cara ali na foto, vocês sabem quem é? O Tomé Wilson. Ele foi um cara que também frequentava aqui, amigo desses outros missionários, em que em 82 ele chegou com uma foto do pastor Armando, que segundo o meu pai, só tinha bigode, e disse para o pessoal, gente, ó, eu conheci esse pastor aqui nos Estados Unidos, um jovem, muito gente boa, está terminando o seminário lá, vocês podiam convidar ele, né, para vir aqui, quem sabe vocês gostam dele, ele podia ser pastor. Aí o pessoal disse assim, você achou ele legal? Vamos chamar, né? Aí conversa vai, conversa vem, convida o pastor Armando e de repente nós estamos aqui esse mês comemorando 40 anos do pastorado dele. Não é uma bênção? Tudo por causa desses 3 homens que vocês viram na foto que nenhum de nós ouviu falar. Será que a história é importante? E aí eu passo para a próxima foto que mostra o Haroldo e o pastor Carlos na entrada de Barbalha. E sabe o que é que está escrito ali, ó? Alto lá, senhores protestantes, na entrada da cidade, ó. A Barbalha de Santo Antônio já está evangelizada. A gente pensa, gente, às vezes que a perseguição só existia há 2000 anos, quando o cristianismo era criminalizado. Mas, infelizmente, a gente sabe que até dentro de ramos cristãos existe perseguição um pelo outro. O Brasil não era um país aberto para protestantes. Era um país altamente, enraizadamente católico.
E esses missionários que chegaram aqui, eles abdicaram de dinheiro, do conforto do seu lar lá nos Estados Unidos, um país que estava em alta prosperidade naquela época, para vir aqui para o Brasil, para o Ceará, que na época era sertão puro, para ir para cidades pequenas do interior, para implantar igrejas, em lugares em que muitas vezes eles saíam apedrejados, em que pessoas jogavam areia na comida deles, em que eles eram expulsos, eles eram xingados, por causa de Cristo. E esses caras fizeram parte da história da nossa igreja. E uma terceira foto que eu tenho aqui é da IBC na Gonçalves Ledo. Vocês também já viram ela no vídeo. Porque da sede anterior, a primeira sede da IBC, a gente não tem nem foto, gente. Na época era difícil. E você vê a simplicidade dessa igrejinha aí. Será que você imaginaria que ela se tornaria isso aqui, gente? Isso me lembra uma coisa muito importante. A grandeza está nos pequenos começos. Mas não só qualquer pequeno começo, é um pequeno começo regado pela submissão a Deus e pelos sonhos e planos entregues a Ele. Zacarias 4,10 diz assim, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Nós não podemos desprezar o começo humilde. E talvez você esteja achando que você não tem mais chance de fazer um pequeno começo numa igreja tão grande. Mas saiba, meu irmão, que cada um de nós é um pequeno começo que Deus está esperando para brotar alguém que vai proclamar a palavra dele no mundo. A gente não precisa de grandes estruturas, de grandes grupos, de coisas incríveis e estapafúrdias para pregar a palavra. A gente tem o privilégio de ter uma boa estrutura aqui. Mas quando a gente não tinha nada, a gente precisou de pessoas que pregaram com o mesmo fervor e o mesmo amor. E cada um de nós tem esse mesmo chamado. E aí, beleza, eu falei tudo isso, aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que é que esse menino velho aí, bem novinho, que não viu nada disso, que não tinha nem nascido, o que é que ele tem a ver com esse negócio aí? E o que eu posso lhe falar é, eu estou tentando ser parte desse legado, né? Embora eu seja um pouco mais recente, eu tive o privilégio de ver esse legado dentro da minha casa. O meu pai, o Ricardo, que infelizmente está sem voz, não pode falar aqui hoje, ele chegou na IBC em 1981, ou seja, ele está fazendo 42 anos de IBC. E um privilégio que eu tenho é de ter nascido nessa igreja, crescido nessa igreja e aprendido muito sobre Jesus com essa igreja. E com a minha família. Meu pai, que vocês, alguns já devem ter visto, aí facilitando no compartilho, ou pregando aqui em outro momento, tem umas fotos dele aí para mostrar como é que ele era na época, né? Só para me divertir, porque ele está sentado bem ali, morrendo de vergonha. Está ali aquele rapaz ali, ó, que tem uma seta vermelha para não ter erro. Bem novinho isso aí, foi o primeiro coral da IBC, gente. Tinha nem foto colorida, para vocês verem como ele já está estacionando na vaga do idoso, né? Próxima foto, ó. Pessoal louvando na IBC, gente. É na Gonçalves Ledo aí, é? Não sei se é na Gonçalves Ledo. Tá... Ah, não, acho que deve ser no... Não sei, o tio Amarílio está bem ali, ó. O tio Amarílio que tocou louvor com a gente aí um dia desse. E o meu pai aí, parecendo um militante comunista. E a última foto, essa aí é a melhor, gente. Vocês sabiam que aqui na IBC tinha a festa do cowboy? É verdade. Está ali o meu pai vestido de cowboy, tem uma moça e do lado dela, ó, pastor Armando. Vestido de cowboy, barbudinho ali, ó, vocês estão vendo? Pois é, gente, é verdade. Esse aí é meu pai, ele chegou na IBC há 42 anos. E ele participou de várias coisas importantes, né? Ele participou, foi professor da EBD, ele foi membro do primeiro coral, da primeira banda da IBC. Ele recebeu o pastor Armando quando ele chegou, ele participou da criação da Fundação Batista Central, do Colégio Querigma, né? Várias coisas importantes aí da nossa história. Ele viu as mudanças de local, desde a Gonçalves, de todas as outras, até a tenda. E todas essas coisas foram importantes. Mas quando eu penso no maior legado do meu pai, para mim é a nossa família. Quando eu penso no legado dele e da minha mãe, que está ali do lado dele, que chegou um pouquinho depois, em 88, eu acho. Para mim esse legado foi apresentar Cristo para os filhos, foi nos criar no conhecimento de Jesus e na fé. Hoje o meu pai não tem nenhum cargo aqui na igreja, ele não tem nenhuma posição especial, ele não ganha nada. O que ele faz aqui é como servo. Mas ele tem uma família saudável, entregue a Jesus, que vive a igreja e serve ao próximo. E por ele não ter passado esse tempo todo almejando cargos, posições,
mas simplesmente buscando contribuir para o reino e crescer na fé, ele pôde participar da construção da IBC, da construção desse legado, quando ela tinha menos de 100 pessoas. Ele pôde ver uma igreja que se tornaria cada vez maior, não só em tamanho, mas uma igreja que continuaria proclamando Jesus, restaurando vidas, falando de pecado, graça, amor e Cristo para uma cidade. E poucos anos depois dele, daquela época lá que estava o Mauro Clark e alguns outros jovens cuidando da igreja, chegou o pastor Armando, em 1983. Nessa época ele tinha 29 anos, tinha acabado de fazer seminário nos Estados Unidos. Pode botar a foto dele aí. Já estava casado com a tia Elô e tinha 2 filhas pequenas. Olha aí o pastor Armando. Mesma cara, só muda ter mais cabelo e um bigode, E o pastor Armando, como eu falei, ele foi propagandeado, pelo missionário Tomé Wilson, ou Thomas Wilson. E uma história que meu pai sempre me conta, e alguns outros membros antigos da IBC, a respeito da fidelidade e da humildade com que o pastor chegou aqui na igreja. Pode ir mostrando as outras fotos dele aí enquanto isso. Essa é da consagração do pastor. Quando o pastor Armando chegou, gente, ele tinha 2 opções: ir para uma igreja em São Paulo, que ele já conhecia, num lugar que é mais desenvolvido e tudo mais, onde ele provavelmente poderia crescer mais, ganhar dinheiro, ou ele poderia vir para cá. Uma igreja no meio do Ceará, nos anos 80 ainda, que não tinha dinheiro, que tinha bem pouquinha gente. E o que eu ouço de quem estava lá, é que ele disse: Deus me mandou para essa igreja, então eu vou para lá. Eu vou para lá independente do dinheiro, eu vou para lá para servir ao meu Deus. E ele chegou aqui na humildade, por amor a Jesus, e está aqui até hoje. E além dele, teve outros 2 jovens aí, que vocês já viram hoje. Também tem uma foto deles aí, só para a gente não esquecer, Esses 2 jovens, vocês conhecem, Os jovens pastores Edson e Alcimor, que acabaram de estar aqui no palco. Não sei nem se eles estão com raiva de mim de mostrar essas fotos. Mas é só para dizer, gente, que eles chegaram um pouco depois. O pastor Alcimor chegou nos anos 80, se tornou pastor nos anos 90. O pastor Zé Edson também chegou nos anos 90. Mas esses caras se tornaram pastores muito amados para servir a nossa comunidade, E graças à visão desses homens de Deus, primeiro o pastor Armando que chegou com aqueles jovens, depois os outros pastores que somaram com eles, graças à visão de alcançar Fortaleza para Jesus, mesmo não tendo muita coisa, essa visão tem se tornado cada vez mais realidade. À medida que ela é abençoada por Deus e que nós cremos nela e tornamos ela realidade quando a gente vai para a cidade para proclamar. Então eu não estou falando isso para exaltar meu pai, exaltar o pastor Armando, o pastor Zé, o pastor Alcimor, que eu tenho certeza que eles não desejam isso. Eu estou falando tudo isso para exaltar o que Deus fez com eles como instrumentos. O que Deus fez por meio das poucas pessoas que estavam aqui nos anos 60, 70, 80 e assim por diante, que permitiu essa pequena e simples igreja crescer, mais do que em tamanho, crescer para impactar pessoas com a verdade, impactar pessoas com o amor de Cristo. E também para a gente entender que toda essa estrutura aqui não ia valer nada se a gente perdesse a nossa essência. Não ia valer nada a gente construir uma coisa mais linda do mundo se a nossa casa fosse um fiasco, se a nossa família tivesse acabada, se a gente deixasse de priorizar os filhos, a esposa, o marido, se a gente deixasse a nossa própria fé de lado, a nossa própria relação com Deus, para almejar um cargo, ou para tentar fazer um negócio grande, para impressionar as pessoas. Nada disso serve para nada, se o primeiro amor se perder. Então eu dou glórias a Deus por pessoas como o seu Genésio e Decila, como os meus pais, como tantos outros daquela época, Diana, Pereira, Dudu, o próprio Mauro, pelo pastor Alcimor, pelo pastor Zécio, pelo pastor Armando, cujas famílias estão saudáveis, cujas famílias conhecem a Cristo, cujas famílias cresceram na palavra, e que eles não precisaram se destruir para glorificar o nome de Deus. E o legado está aqui, uma igreja que cresce, uma igreja que conhece cada vez mais a Cristo, com famílias unidas, e que também conhecem a Cristo. E essa é uma lição importante que a gente consegue tirar do legado, Essa é uma lição que leva a gente para o segundo ponto. Eu falei do legado em si, quem passou, o que foi deixado, mas todo o legado ele traz um aprendizado, um ensino para a nossa vida, tanto a partir dos erros como dos acertos. Então eu queria
que a gente entendesse o que é que a gente pode aprender com o legado da IBC, né? Voltando para a história da trilha, né? Eu falei que o legado é uma trilha que alguém abriu para a gente andar. E hoje a gente está andando na trilha desses jovens sonhadores que construíram uma igreja relevante. Mas para eu seguir esse caminho, para eu manter o mesmo propósito, eu preciso me valer da experiência de quem explorou o terreno primeiro. E me parece que essa é a visão do próprio Deus. Porque Deus gosta de registrar detalhes, né? Você que está lendo a Bíblia, você sabe. Se você já leu Números, você sabe. Aquele pessoal que sofre, né, lendo uma genealogia gigantesca, não acaba nunca, né? Ou então a descrição lá do altar, que fala cada detalhe do chifre, do comprimento, não sei do que, né? A gente fica doido, né? Só que a Bíblia é maravilhosa. Primeiro de tudo, o Novo Testamento não faz sentido sem o Antigo. Por mais estranho ou chato que ele pareça para nós hoje, o Antigo Testamento é que aponta para a vinda de Cristo. Segundo, a Bíblia toda ela é cheia de descrições detalhadas dos atos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas. E ela registra ainda mais coisas que a gente adora ler, né? Territórios, geografia, genealogia, populações, guerras e várias outras coisas, né? Mas tudo isso serve para a gente entender como era a vida naquela época, entender como é que o Messias ia vir, por que ele ia vir, aprender com a vida dele, com a vida de personagens bíblicos. Então a palavra de Deus ela fala muito sobre isso. Quando alguns do povo de Israel estavam se rebelando contra Deus, Malaquias escreveu assim, ó: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, Deus disse, né? No dia que eu agi, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Lá em Êxodo, Moisés escreve assim, quando ele pergunta a Deus quem Deus é, para que ele possa dizer para os egípcios, Deus fala assim, eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou te enviou. E depois ele fala assim, ó, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou você. Este é o meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. E Lamentações 3, 21 a 23 diz assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O versículo que o seu Genésio acabou de falar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como é que eu posso lembrar dessa fidelidade? Como é que eu posso lembrar dessa misericórdia se eu não me lembro do que Deus já fez na minha vida? A palavra de Deus está falando sobre memória. Um livro como memorial escrito para lembrar quem temeu ao Senhor. Um Deus que ultrapassou gerações. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o nosso Deus de hoje. É um Deus que o próprio nome dele é um memorial. Eu sou, eternamente, para todo sempre. Eu fui e eu sou e eu serei, sempre o mesmo. E a memória do que Deus fez no passado traz esperança para o presente. Jeremias está ensinando aqui em Lamentações. Para eu ter esperança, eu preciso me lembrar do que Deus já fez e do que Ele me ensinou. Então Deus se importa com a história. A história serve para o ensino do corpo. Se os patriarcas não tivessem preservado a fé, a gente nunca ia conhecer a Cristo. Se os cristãos não tivessem preservado a Bíblia, a gente nunca ia conhecer a Cristo. Se uma igreja não preserva a sua história, a história se perde. Os aprendizados se perdem. Em vez disso, a gente repete os erros e esquece os acertos. A gente vive o ciclo da insanidade, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então a gente precisa olhar para esse pedacinho de história que a gente viu hoje, olhar para essa vida dos missionários, para a vida do seu Genésio, da dona Decila, dos jovens da IBC lá dos anos 80, dos nossos pastores e aprender algumas coisas. Primeiro de tudo, simplicidade. Desde os primeiros terrenos da IBC, né, que não tinham nada de luxuoso, desde a humildade do seu Genésio, da dona Decila, que pegava o ônibus com 7 filhos para vir para a igreja, que oravam pelo corpo de Cristo sem buscar atenção. Simplicidade. Precisamos ser simples, ser humildes. Segundo valor que a gente pode aprender, perseverança.
na atitude daqueles missionários que chegaram aqui quando não tinha nada. Um estado pobre, um estado hostil para as igrejas evangélicas. E eles vieram por amor a Jesus, perseverança. Naqueles caras lá, os apóstolos, e os primeiros cristãos que foram perseguidos, mortos, executados. E também naqueles jovens que estavam lá, quando a igreja estava começando a crescer, que mesmo quando pastores saíram, teve pastor até que faleceu, e eles sem ninguém, eles esperaram, eles oraram, eles se mantiveram fiéis, eles perseveraram, e Deus mandou e Deus abençoou. Simplicidade, perseverança. Terceiro valor que a gente pode aprender com o nosso legado, fidelidade. Na nossa história a gente viu muita gente saindo e entrando da IBC, até mesmo da fé em Jesus, né? Quantas pessoas que você conhece abandonaram a Jesus? A gente já passou por brigas, por conflitos, mas a gente também passou por reconciliações, por acolhimentos, por relacionamentos construídos. Então nós precisamos celebrar a fidelidade de quem permanece até hoje. Eu não falo só na IBC, mas especialmente quem permanece firme na fé em Jesus e na prática do amor. E nós precisamos viver essa fidelidade. Simplicidade, perseverança, fidelidade. O último valor que a gente pode aprender com o nosso legado é visão. Me lembro muito do pastor Armando, né? Saiu dos Estados Unidos para uma igreja pequena, sem dinheiro, e ele conseguiu ver ali a obra que Deus queria fazer. Ele e alguns outros que estavam ali conseguiram sonhar com isso aqui, gente. Se eles não sonhassem com isso, quem é que ia sonhar? Eu me lembro a Diana, né? Gravei um podcast com ela. Essa semana, agora vai sair quinta-feira, a Diana e o Pereira, né? E eles são dessa época, né? Eles falaram assim, rapaz, o pastor Armando chegava e falava assim, rapaz, eu quero um lugar bem grande para abrigar todo mundo que quiser conhecer Jesus e que caiba todos os carros de todo mundo. Não falte vaga de estacionamento. Aí que o povo olhava assim, pode ter milhares. Aí ela, rapaz, esse cabo aí é doido, viu? O povo olhava, não tem condição. Igreja desse tamanho, ele quer um negócio desse aí, onde é que vai enfiar isso, né? E aí, gente, a gente olha para cá e parece surreal, né? Para quem chegou aqui é muito natural, mas para quem viveu tudo isso, parece surreal. Parece surreal existir tudo isso. Visão. E um último ponto, eu falei, né, do legado, eu falei de aprender com o legado e, por último, honrar o legado. Romanos 13 diz assim, deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então a palavra nos instrui a celebrar o que é para ser celebrado, a lamentar o que é para ser lamentado e a honrar o que é para ser honrado. E quem merece honra. Então, quando a gente identifica que tem um legado deixado para nós e que esse legado ele produziu frutos e nos ensinou alguma coisa, nada mais natural do que a gente olhar para as pessoas que participaram dessa história e a gente buscar honrá-las. Afinal, foi a experiência delas que nos ensinou. Foram elas que desbravaram lá a selva, né? E eu fico pensando na rua da minha casa, né? Um dia ela foi só mato, mas algum dia alguém foi lá e abriu a rua, depois botou um calçamento, depois botou um asfalto. Alguém vai lá e tira o mato, apesar que hoje já não estão tirando muito. Mas eu sou grato por a minha rua ter um asfalto, por a minha rua não ter que sair com um facão abrindo para poder sair de casa, né? Eu imagino que você também deve ser grato por isso. Então a gente precisa ser grato também por quem abriu a trilha espiritual para a gente chegar aqui. E é isso que a gente está procurando fazer, nessa homenagem para o seu Genésio, não foi por acaso, para a dona Decila, né? Foi uma forma pequena que a gente encontrou de agradecer e honrar pela fidelidade deles. E com certeza, muitas outras situações virão aí, muitos outros nomes a gente vai lembrar e agradecer. Mas tem algo mais que a gente precisa fazer. Porque além de honrar reconhecendo, tem uma coisa mais importante. Que é honrar a memória e o esforço dessas pessoas com as nossas atitudes. Então não adianta a gente fazer uma cerimônia linda, a coisa mais, todo mundo chorando e tal, aquele negócio maravilhoso. E aí logo em seguida a gente destruir tudo que os caras construíram.
Eu fiz uma comunidade baseada em fé, em perseverança, em simplicidade, em amor a Deus, em proclamação de Jesus. A gente, não, corta tudo. Dá uma placa para o povo e agora vamos fazer outra coisa. Vamos falar agora, não vamos falar mais de Deus não, vamos falar agora de filme da Disney. Pronto. Não adianta nada, gente. Não adianta nada eu falar de visão, eu ter medo de arriscar. Não adianta eu falar de perseverança, eu não querer nem vir por culto, frequentar um GR, não querer falar de Jesus, que eu tenho preguiça. Não adianta eu falar de honestidade e eu usar o dinheiro da igreja de qualquer jeito, ou o meu dinheiro. Então eu queria finalizar convidando vocês a uma última coisa. E essa é a parte mais difícil para quem está ouvindo, porque até agora você só fez ouvir. Mas essa parte é sobre viver. Que tem a ver com isso, né? Eu conheci um legado de pessoas que vieram antes de mim. Eu comecei a aprender com esse legado, receber uns ensinamentos e a experiência dessas pessoas. Agora eu me disponho a honrar essas pessoas, a reconhecê-las. Mas para eu honrar de verdade, eu preciso fazer um quarto passo, que é construir um novo legado. Então nós que estamos aqui, somos responsáveis por construir o legado da nossa igreja e o legado dos cristãos daqui para frente. Nós estamos caminhando na trilha de gerações que desbravaram essa selva antes de nós. Agora que a gente chegou num pedaço da trilha que começou a ter mais mato, a gente tem o papel de desbravar mais um pouco do caminho. Para que quem vier depois da gente possa chegar um pouco mais longe e desbravar um pouco mais. E assim por diante. E talvez agora você olhe para o caminho e ele pareça muito bom, já está asfaltado, iluminado, arrumado, né? Igual a rua da sua casa, tem um poste, tem um asfalto, você acha que precisa cuidar, né? Mas talvez esse caminho espiritual ainda tenha muito mato e pedra pela frente, né? Talvez não dê nem para a gente ver direito porque tem um nevoeiro cobrindo a vista. Poxa, o que é que tem na minha frente? Para onde é que eu vou para proclamar Jesus? Para onde é que eu vou na minha caminhada de fé? Aí o que é que eu posso fazer? Olhar para quem já caminhou na selva antes de mim. Olhar para quem já caminhou por vários nevoeiros e saiu vitorioso em Cristo. E esse caminho espiritual, gente, ele não é fácil. Pode ser que você ache que a perseguição acabou. Pode ser que você ache que era só coisa lá de 2000 anos atrás, quando o cristianismo era criminalizado. Ou coisa de 70 anos atrás, quando os missionários estavam chegando. Mas agora, meu irmão, agora é bom demais, porque tem muita igreja evangélica, né, no Brasil. O Brasil é um país cristão. Mas eu sempre gosto de falar isso. Entre um país se dizer cristão e um país viver Cristo, tem um abismo muito grande. Eu acho que a perseguição não acabou. Eu acho que ela vai piorar. E eu acredito que nós vamos enfrentar muitos desafios num Brasil que é cheio de evangélicos desacreditados diante do mundo. E muitas vezes desacreditados por causa da nossa própria hipocrisia. Porque nós mesmos não conseguimos viver aquilo que a gente prega com uma bandeira lá na frente de todo mundo, quando é para defender política, quando é para defender o meu candidato, ou então quando a gente quer dar um biblado na cara dos outros, né, para dizer que a gente está certo. Mas muitas vezes na nossa própria vida aquilo é só uma máscara. Então nós precisamos resgatar um Brasil que tenha respeito pelo que nós cremos, mostrando que o que nós cremos merece respeito, né? Isso é contribuir para o legado dos cristãos, aqueles primeiros que morreram por Jesus para que a gente pudesse ter hoje um país livre. E pode ser também que aqui dentro da IBC você acha que é muito tranquilo, porque a igreja é muito grande, né? Ela não precisa de nada, não precisa de servo. Mas, meu amigo, aí é que você se engana, porque quanto mais gente, pode ter mais servo, mas tem também mais gente para ser servida. Precisa de gente para cuidar de criança, cuidar de carro, cuidar de alimentação, cuidar de obras sociais e muitas outras coisas. Então, nós precisamos de servos, não só da IBC, mas pessoas dispostas a servir ao próximo por amor a Deus. E talvez você não ache nem que faz parte desse legado. Você chegou aqui há pouco tempo, ou talvez você está aqui há poucos anos, mas não se interessa pela nossa história, não se interessa pelo amor ao reino, né? Talvez você ache assim, cara,
isso aí que você falou é um monte de coisa de gente antiga, eu não tenho nada a ver com isso não, eu sou novo, ou então eu cheguei aqui agora nessa igreja, então eu não quero saber disso não. Quero saber de sentar no culto e ir embora. Quero saber de chegar ali no conviver, depois comer um pastel e acabou-se. Negócio de construir legado. Aí o que eu tenho para falar para vocês, para cada um de nós, né, porque isso inclui a mim, é que Deus está nos chamando para construir o nosso legado. Deus está nos chamando para construir um legado que começou lá na cruz, quando Jesus morreu há 2000 anos, para que você pudesse encontrar salvação. E essa salvação nos impele a cumprir o propósito que Deus deu para nós, que é proclamar o seu reino na sua verdade. Então chegou a nossa hora de ser parte dessa história, desse elo que ouve, testemunha e repassa o que Deus fez através dos séculos e dos milênios. Essa é a história da IBC, a história de um legado que foi construído por gerações. A história de um memorial que nós resgatamos hoje e vamos continuar resgatando para que a gente não se esqueça das nossas origens e dos nossos valores. O meu pai, quando ele chegou, ele recebeu um legado de pessoas de antes dele. Ele construiu mais um pouco de legado e passou para mim. Agora eu tenho a oportunidade de tentar construir um pouco mais junto com vocês, com cada um de vocês que está aqui comigo, porque essa responsabilidade é de todos nós. Eu quero fechar com 2 versículos e umas reflexões. Salmo 119, 93 diz assim, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. E Provérbios 10, 7 diz assim, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Deus nos fala sobre 2 coisas. Não esquecer dos preceitos dele, não esquecer do que já foi, do que ele fez, do que ele ensinou. Lembrar do legado, memorial. Segundo, deixar uma memória, construir um legado. A memória deixada pelo justo será uma bênção. Então esse é o chamado para nós, e eu deixo algumas reflexões para você sair daqui pensando sobre como você pode se comprometer com isso. Primeiro, que legado que deixaram para mim? O que foi que deixaram, que frutos deixaram para que eu pudesse chegar aqui hoje? E agora que eu tenho posse disso, que legado que eu deixo para quem vem depois de mim? O que eu estou construindo? Será que é um legado de perseverança, de fé, de amor, ou é um legado de preguiça, de comodismo? Segundo, que aprendizado a história da igreja, seja dos cristãos, seja da IBC, e a minha história me ensinam? Como é que eu posso olhar para trás e aprender alguma coisa com Deus com isso? E por último, quem é que eu preciso honrar na minha história? Seja reconhecer com palavras, seja através das minhas atitudes. Eu deixo essas reflexões com vocês e convido vocês, vamos honrar o legado de Jesus na cruz, o legado das gerações que vieram antes de nós. E vamos construir um novo legado a partir dos fundamentos desse que a gente recebeu, para que a gente possa ganhar fortaleza para Jesus. Amém? Meus irmãos, eu queria encerrar aqui com 2 convites. O primeiro é para você que de repente nem conheceu a Jesus ainda, nem entregou a sua vida a Jesus. E você está nesse momento pensando assim, cara, mas você falou desse legado de Jesus, legado da igreja, legado da IBC... E eu estou visitando hoje, ou então eu frequento aqui, mas eu não acredito em Jesus ainda, mas hoje Jesus me tocou. E hoje eu quero fazer parte desse legado que foi um homem que morreu por mim para que eu pudesse ter liberdade. Então se tem alguém aqui que veio hoje com a intenção, ou foi tocado no seu coração nesse momento para entregar a sua vida a Jesus, eu lhe dou a oportunidade de levantar a sua mão e entregar. Glória a Deus, irmão, Deus abençoe. Se você quiser vir aqui à frente, você que entregou a sua vida a Jesus. Se tiver mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, essa é a sua hora, meu irmão. Esse é o seu tempo de fazer parte do legado de Cristo, de construir uma nova história na sua vida. Eu queria agora fazer um segundo convite. É para você que já é crente em Jesus, para você que já frequenta a IBC. Deus abençoe, meu irmão. Para você que já frequenta a IBC, mas de repente você ficou pensando assim, cara, o que eu estou construindo com a minha vida?
que legado que eu estou deixando. Eu quero convidar a cada um aí que se sentir confortável de expressar o seu compromisso diante de Deus, de construir, a partir de hoje, um legado de bênção, um legado de proclamação do Evangelho, um legado de adoração através da sua vida, um legado de santidade, e deixar para quem vem algo melhor do que você mesmo recebeu. Se alguém aqui quer participar desse legado, construir um legado com a gente, se levante. É para todos vocês que querem construir com a sua vida o legado que Deus quer fazer através de vocês. É para todos que querem dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para construir algo melhor do que eu recebi. Eu estou pronto para ser usado por Ti. Se você puder, repita comigo: eis-me aqui. Eu entrego, Senhor, os meus passos a Ti. Eu entrego o meu passado a Ti, o meu presente a Ti e o meu legado a Ti. Eu quero construir algo novo. Eu quero construir um legado abençoado. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse irmão que se converteu aqui essa noite, Pai. Imponham as mãos sobre ele, igreja. Que em nome de Jesus o Senhor receba esse irmão como teu servo, Senhor, no teu reino, Pai. Nós damos glória, Senhor, porque tem festa no céu hoje, porque um irmão encontrou a Ti, encontrou a salvação, encontrou a verdade, Pai. Porque um irmão recebeu de Ti o maior legado possível, que é a salvação, a vida eterna, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vida salva. Eu te agradeço por esse povo, Senhor, disposto a construir um legado na Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada um possa dizer: eis-me aqui na Tua presença, Senhor. Possa dizer: Senhor, eu estou pronto para ser usado como instrumento nas Tuas mãos, Deus. Que o Senhor não nos deixe sair daqui, Senhor, com preguiça, com medo ou com receio de fazer o que o Senhor nos chama. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, diariamente, para fazer a Tua obra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.